Deus seja sempre louvado. O Senhor me fez saber a sua palavra nesta noite de domingo, dia 18 de agosto de 2024, livro de Atos, capítulo 8. Iniciemos a leitura no versículo 26, com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Amém, Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Estava regressando de Jerusalém este eunuco etíope. Eles estavam regressando de lá. Aqui diz que era um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Então este homem regressava de Jerusalém e era superintendente de todos os tesouros da rainha dos etíopes. E tinha ido para Jerusalém para adorar. E nesse tempo Saulo de Tarso, que ainda não era Paulo, perseguia a igreja do Senhor. Estevão havia sido morto. Saulo perseguia a igreja do Senhor e consentiu a morte de Estevão. Os cristãos eram perseguidos e presos, mas Deus dava direção para os seus servos para continuar a jornada, para continuar pregando o Evangelho, porque importa passarmos por muitas tribulações, como diz a palavra de Deus, para entrarmos no reino de Deus. Então este etíope regressava de Jerusalém. Estava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. Estava lendo a palavra de Deus. Já havia ido adorar o Senhor em Jerusalém e agora estava lendo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Mas a palavra de Deus aqui diz que o anjo do Senhor falou a Filipe. O anjo do Senhor deu direção para Filipe, para que ele fosse da banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, e é neste caminho que estava o etíope. E estava lendo as Escrituras. Deus toma vários caminhos, meus irmãos. Quando Deus quer salvar uma alma, Ele envia os teus servos. Ele envia os profetas. Ele envia o teu anjo. Ele envia o teu Espírito Santo. E este homem estava interessado em conhecer a palavra de Deus. Deus já sabia que este homem tinha esse desejo de conhecer a palavra do Senhor. Então disse o Espírito a Filipe: Chega-te junto a esse carro. E Filipe foi correndo. Alcançou o carro, a carruagem. Estava ali lado a lado, ouvindo que este eunuco lia em alta voz. Então ele estava ouvindo que o eunuco estava lendo as Escrituras, mas não estava entendendo. Estava correndo junto à carruagem, na mesma velocidade dos cavalos, no poder do Espírito Santo. Deus me fez lembrar aqui, meus irmãos, certa vez, eu tive um sonho, e neste sonho o anticristo estava perseguindo a igreja do Senhor. Sonhei com uma grande perseguição, que nós estávamos sendo perseguidos pelo governo do anticristo. Mas o Senhor me deu uma velocidade nas pernas, e olha que eu tenho problema de coluna. Mas Deus me fez correr de tal maneira que eu corria como um cavalo, uma velocidade muito grande que eu jamais teria capacidade disso. E entrei ali num vilarejo neste sonho,
a qual alguém abriu a porta da sua casa, uma casa de madeira, meia marrom, sem cor. E aquela família me acolheu ali dentro, me serviram um café até que passasse aquela perseguição. E depois de eu tomar o café, abriram a porta da sua casa e disseram para mim: pode continuar a sua caminhada. Eu continuei a minha caminhada. Mas no sonho, Deus me dava uma velocidade a qual eu nunca vi na minha vida. Assim, Deus deu esta velocidade para Filipe. Uma velocidade extraordinária. Como Deus revestiu Davi, que ele matou um leão e um urso. Como Deus revestiu Sansão, que derrubou aqueles pilares do templo do adversário de Dagon. Como Deus deu poder para os seus servos, poder para Davi de quebrar um arco de bronze. Assim Deus nos reveste, meus irmãos, e aqui foi no tempo da perseguição, no tempo em que Estevão foi morto apedrejado, no tempo em que a igreja era perseguida, mas o poder de Deus estava manifestado. Não importa, meu irmão e minha irmã, que o anticristo vai perseguir a igreja do Senhor, como está escrito em Daniel capítulo 7, capítulo 8, em Apocalipse capítulo 13, que o anticristo irá perseguir a igreja do Senhor, mas Deus dará o poder para a sua igreja, Deus guardará a sua igreja no deserto. Por isso o Senhor Jesus diz em Mateus 24, fugir para os montes, aquele que estiver em cima do telhado não desça para buscar algo. Não desça para buscar algo, mas o Senhor estará conosco. Como Ele esteve com os teus servos do passado, quando Elias estava desanimado, o Senhor disse para ele: Elias, tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal e não o beijaram. Tem 7.000 soldados, tem 7.000 servos do Senhor que não se curvaram diante do anticristo, que não se curvarão diante do inimigo, que não se curvarão diante da besta e do falso profeta. Mas Deus vai revestir a sua igreja com poder. Deus vai revestir a sua igreja na face desta terra. E veja a velocidade que Filipe, servo do Senhor, alcançou a carruagem e estava correndo junto com os cavalos e ouvindo o que o eunuco, o etíope, estava lendo. E aqui diz que correndo Filipe ouviu que ia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E o eunuco disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Como que eu vou entender se não há quem pregue? Pregue a palavra de Deus, meu irmão. Pregue em tempo, em fora de tempo, redarga, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, e o que ganha alma sábio é. Oh, meu irmão e minha irmã, fique firme na caminhada. Veja o poder que Deus deu para Filipe. Deus reveste de poder aquele que ele adestra, que ele separa para a batalha. O soldado de Jesus Cristo ele reveste. Deus concede forças, concede o seu poder, os dons, para granjearmos os talentos, para não enterrarmos na areia, mas continuarmos fazendo a vontade do Senhor. Então Filipe pregou para o eunuco, iniciou ali pelo profeta Isaías e começou a falar a respeito do Senhor Jesus Cristo e foi explicando para ele que o Senhor Jesus tinha que morrer no madeiro da cruz e que ao terceiro dia, depois de muito sofrimento, ele ressuscitou e que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo e que ele é o único Salvador. E aquele que em seu nome descer as águas do batismo, crê no Senhor Jesus e se for batizado será salvo. Aonde tinha águas ali pararam, entraram ali nas águas e nós cremos que foi um batismo de imersão, porque diz que ele saiu das águas. Então foi no rio, ali onde tinha águas, a qual Filipe foi batizado por imersão, é o que nós cremos. Imersão significa sepultamento. É o primeiro passo, meu irmão, minha irmã. Ele foi ali batizado. Então aqui diz que Filipe evangelizou o eunuco, falou de Cristo, anunciou o Senhor Jesus Cristo,
Aqui no versículo 36 diz que, indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, que me impede que eu seja batizado? Então ele foi batizado, e depois saíram das águas. Versículo 39 diz que, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O Espírito de Deus tirou Filipe dali. Ele fez a sua parte. Ele evangelizou ali o eunuco. E aqui diz a palavra de Deus que não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Então Filipe evangelizou, Filipe pregou para ele, para o eunuco, Filipe o batizou, mas depois diz aqui o texto da palavra de Deus. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Então, alegria, meu irmão, minha irmã, de fazermos a obra de Deus. Nós saímos jubilosos, não somente o eunuco, a alegria da salvação, primeiro amor, mas como também nós de vermos uma alma sendo salva. Uma alma, a festa nos céus, por um pecador que se arrepende. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Então nós vemos, meus irmãos, que Deus nos capacita para fazermos a sua obra. E Filipe fazia parte daqueles que estavam ali no cenáculo, no dia de Pentecostes, em que o Espírito de Deus desceu ali em forma corpórea de uma pomba, línguas repartidas como de fogo, e foram revestidos do poder dos céus, alistados para a batalha, cheios do Espírito de Deus. Até o apóstolo Paulo, lendo mais à frente, no capítulo 9, aquele que perseguia a igreja do Senhor, que lançava-os na prisão, foi convertido. Saulo de Tarso, que perseguia o Senhor Jesus Cristo, foi convertido e foi cheio do Espírito de Deus. Quando Deus nos enche do seu Espírito Santo, temos ousadia, a palavra flui, a palavra da vida, a semente do Evangelho cresce. E este homem foi convertido, creu no Senhor Jesus Cristo. O Deus vivo já estava trabalhando no coração de eunuco. Quando Deus nos mandar a palavra, semear o Evangelho, pregar o Evangelho, Deus já está trabalhando naquele coração. E o Senhor Jesus diz que todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E é Deus que leva até o Senhor Jesus. É Deus que abre os nossos olhos. Como certa vez Deus me abriu os olhos. Deus cercou os meus caminhos e me salvou. E teve misericórdia de mim. Deus abriu o meu entendimento. Eu caminhava, andava seguindo a minha vida, seguindo os meus próprios caminhos. Achava que ia morrer fumando, bebendo. Mas não eram os planos que Deus tinha na minha vida há 20 anos atrás. Lembro-me quando eu era criança, fui atropelado. Quase morri no parto quando nasci. Mas Deus me guardou em vida até o dia de hoje, com 52 anos. Este eunuco estava vindo de Jerusalém, lendo as Escrituras. E o anjo falou para Filipe para ir até ele, correndo. Alcança ele. Pregue para ele. Pregue o Evangelho, anuncie a Cristo. Fala de Jesus Cristo para este homem. Porque já preparei o seu coração para que a semente venha a crescer, frutificar. Quando Deus desperta alguém para ler as Escrituras, o Espírito de Deus trabalha neste coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E esta palavra que vai penetrar no teu coração, que vai te dar entendimento, que vai te dar sabedoria. O eunuco estava lendo as Escrituras, lendo no capítulo 53 de Isaías. E Deus usou Filipe para explicar este texto da palavra de Deus para ele.
Oh, meu irmão e minha irmã, fique firme. Serve ao Senhor Jesus. Faça aquilo que Deus colocou no teu coração. Pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Porque logo, logo, meus irmãos, irá vir a grande tribulação na face desta terra. Estejamos preparados pelo que há de vir, como bons soldados de Jesus Cristo, servindo ao Senhor pela vida e pela morte, não negando o nome do Senhor, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, como Tiago, como Estevão, como servos do Senhor, servindo ao Senhor pela vida eterna. Ó Deus querido e santo, esta é a tua palavra, Senhor. É viva e eficaz. Nós vemos a obra que o Senhor fez na vida do etíope, Pai, que estava lendo a tua palavra, Senhor, e o Senhor enviou Filipe para ensiná-lo, para explicar a tua palavra para ele. E ele creu na tua palavra, entendeu o Evangelho, desceu às águas do batismo, foi revestido pelo teu Santo Espírito. E Filipe saiu jubiloso, Pai, daquele lugar, e seguiu o seu caminho, levando a semente do Evangelho. Pai Santo e Justo, abra a mente desta pessoa, meu Pai, que ainda não entende a tua palavra, que teu Espírito Santo possa abrir a sua mente, que o Senhor possa enviar alguém ou uma pregação para que esta pessoa venha compreender o Evangelho, Pai, compreender a tua palavra, compreender a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos comprou com o seu sangue, Pai, derramado no madeiro da cruz. Abra a mente desta pessoa para que ela possa compreender, Senhor, que precisa de salvação, que precisa crer na morte e ressurreição do Senhor Jesus, que precisa descer as águas do batismo, para que possa continuar, dar os primeiros passos para ser salvo e para ser salva. E depois continuar o caminho, Senhor, em santificação até a volta do Senhor Jesus Cristo, lutando contra as obras da carne, lutando contra a própria vontade para fazer a tua vontade, porque a nossa alma luta contra o nosso espírito. Mas é o Senhor que nos dá força a cada dia nesta terra. Pai Santo e Justo, fortalece esse meu irmão e esta minha irmã, esta pessoa que luta, Pai, que não tem forças, que luta contra os seus desejos e não consegue vencer. Oh Deus querido, ó Deus, quebra, Senhor, este jugo, despedaça, meu Pai, este jugo, este fardo pesado que esta pessoa tem carregado. Santifica na verdade, Pai, a tua palavra é a verdade. Ó Deus querido, tenha misericórdia de todos nós, Pai. Nos fortaleça a cada dia e grave a eternidade nos nossos olhos, na nossa mente, para que nós possamos renovar a nossa mente, para que nós saibamos qual seja a tua vontade, que é santa, perfeita e agradável, para que nós não venhamos a nos moldar a este mundo, Pai, mas estar sempre com os olhos nos céus, com os olhos no Senhor Jesus Cristo, com Abraão, Senhor, que morava em tendas porque almejava uma pátria superior, que não se importava com este mundo, porque ele esperava, meu Pai, a cidade santa, a nova Jerusalém. Assim somos nós, Pai, forasteiros neste mundo e peregrinos em terra estranha, esperando a tua volta, Senhor. Mais cedo ou mais tarde o Senhor virá, meu Pai. O Senhor Jesus Cristo virá, muitos já morreram, muitos já partiram por enfermidades, por outros meios, por doenças. E nós estamos aqui, Senhor, aguardando o Senhor. Nós não sabemos a que hora que o Senhor há de vir. Estejamos sempre vigilantes diante do Senhor, Pai. Sempre aguardando e confiando nas tuas promessas e crendo que o Senhor está conosco todos os dias, que será o nosso guia até a morte, que está conosco, que não nos desampara. Ó Deus, abre os olhos desta pessoa que não enxerga, Pai, que não compreende, meu Deus, as coisas do Espírito. Oh, meu Pai, tenha misericórdia desta alma, este que está com seu coração endurecido pelo engano do pecado e não consegue vencer este hábito, este vício. Seu casamento é só guerra, Pai, só briga, só contendas. É perseguição no trabalho, é perseguição na vizinhança. Ó Deus, coloca paz neste lar, neste coração.
Coloca a paz, meu Deus, a alegria da tua salvação, um brilho novo, Senhor. Reveste do teu Espírito Santo, meu Pai. Traga esta pessoa de volta ao primeiro amor, unge os seus olhos com colírio, coloca uma vestidura nova, Senhor. Tira esta pessoa da mornidão, Senhor, para que ela não possa ser vomitada pela tua boca. Ó Deus, capacita, Senhor, dá força. Leve as águas profundas, as águas do teu Espírito Santo. Como Filipe, Senhor, que estava lá, que correu de tal maneira que alcançou a carruagem do etíope, do eunuco. Olha, Senhor, o poder que o Senhor deu para Filipe, meu Pai. E depois o teu Espírito o arrebatou, Senhor. Primeiro o anjo falou com Filipe e deu a direção, depois o teu Espírito o arrebatou, Senhor. Ó Deus, nós queremos o teu poder, Senhor. Queremos ser revestidos pelo teu poder, porque nós não somos deste mundo, Pai. Somos forasteiros, somos servos do Senhor, meu Pai. Nós somos enviados, como o Senhor Jesus orou em João 17, que nós não somos deste mundo, nós somos enviados aqui nesta terra por uma missão, meu Pai, por uma obra. Ó Deus da glória, fortaleça este meu irmão, esta minha irmã, que estão fracos, sem forças, com seus joelhos trôpegos, desconjuntados. Oh Deus querido, coloca no plumo, Senhor. Coloca no plumo este teu filho, esta tua filha. Ó Deus, coloca um guarda à porta dos seus lábios, purifica como o Senhor purificou os lábios do profeta Isaías, com uma brasa tirada do altar. Esta pessoa que fala palavrão, esta pessoa que murmura, que reclama, que pragueja, que amaldiçoa. Santifica estes lábios, Pai. Santifica esta mente perturbada, esta mente que tem pensamento negativo, pensamentos de suicídio, pensamento de fazer mal ao próximo, Pai. Pensamento de comprar uma arma, de se vingar de alguém, de cometer um crime, de roubar. Oh Deus, entra com o teu poder, Senhor. Desfaz a obra do diabo na vida desta pessoa, Senhor. Envia o teu Espírito Santo para convencer esta pessoa que este não é o caminho, Senhor. Porque se ela fizer isso, ela vai ser presa ou vai ser morta, Pai. E depois a condenação é eterna, sem fim. É o inferno onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Pai Santo e glorioso, dá livramento a esta pessoa, Senhor, que está sendo ameaçada. Dá livramento, ó Deus querido. Oh, meu Deus e meu Pai, Tu és a nossa força, o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se não fosse a Tua misericórdia, Senhor, o inimigo teria nos engolido vivo, mas é o Senhor que nos guarda com os Teus anjos que acampam ao nosso redor. É o Senhor que nos fortalece, que renova as nossas forças, que nos guia, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Oh Deus querido e santo, ó Senhor, santifica esta pessoa que está num caminho errado. Ó Deus, consola esta pessoa que está enlutada, porque perdeu um ente querido. Já não tem mais forças para continuar a caminhada, porque vivia com esta pessoa, era a tua companheira, era o teu companheiro, e agora está enlutado, está enlutada, sem forças. Como Moisés, como Josué que ficou só quando Moisés partiu. Como os discípulos de João Batista, quando viram que João estava morto, que foi decapitado. Ó Santo Deus! Mas o Senhor não desampara aqueles que estão contigo, Pai. Morreu o corpo ali de João Batista, mas a sua alma estava contigo, ó Deus querido. Não deixou de pregar a verdade. Porque esta vida aqui é passageira, Senhor. Nós não levaremos nada deste mundo. Nu viemos a este mundo e nu voltaremos. Como nós vemos aí um grande apresentador de televisão que foi embora. E nós vemos, ó Deus, que ninguém leva nada desta terra. E tudo fica. E depois de um tempo a pessoa é esquecida. Mas o Senhor Jesus Cristo nunca foi esquecido. O sacrifício de Cristo no madeiro da cruz, há mais de 2000 anos atrás, nunca foi esquecido, Pai. Ó Senhor, a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ela é lembrada, meu Pai, quando fazemos a Santa Ceia do Senhor. Fazemos em memória do Teu Filho Jesus Cristo no madeiro da cruz.
anunciando a morte do Senhor até que venha. Pai Santo e glorioso, ó Santo Deus, nós agradecemos a Ti por ter enviado o Teu único Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo Deus se fez homem mortal. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e pregou a Tua palavra, e fez a Tua obra, Pai, e nos ensinou a orar, e nos ensinou a pregar a Tua palavra, e concedeu dons aos homens, e nos designou para dar vista aos cegos, para abrir os olhos do surdo. Ó Deus querido e santo, se não for a Tua misericórdia de enviar o Teu único Filho para morrer no madeiro da cruz e ao terceiro dia ressuscitar, ó Deus, quem seríamos nós? Que acesso nós teríamos de estar aqui de joelhos orando perante a Tua face? Mas é pelos méritos de Cristo, Senhor, que aqui estamos na Tua presença. O véu do templo foi rasgado, Senhor, e hoje estamos aqui diante do Senhor, de joelho ante a Tua face. Ó Deus, nos ensina, Pai, a ver as coisas que o Senhor fez, como os pássaros que o Senhor criou, como os animais que Tu criaste e não deu sabedoria para eles, como a avestruz que o Senhor a privou de sabedoria. Mas deu sabedoria para o ser humano, nós fomos feitos à Tua imagem e semelhança. E o Senhor nos deu sabedoria, Pai, nos capacitou. E os animais não têm esta sabedoria. Os animais não têm esse entendimento, ó Deus querido. E nós temos isto, Pai, que o Senhor nos deu, porque fomos feitos à Tua imagem e semelhança. Ó Deus querido, somos errantes, somos pecadores, somos vermes diante de Ti e não sabemos Te cultuar. Não sabemos Te adorar como o Senhor é digno de ser adorado. E não sabemos, meu Pai, Te servir como o Senhor deve ser servido. Ó Deus querido, mas o Senhor é amor, Pai. Amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para nos salvar. Quem poderia pagar este preço? Ninguém. Ninguém poderia pagar este preço. Ó Deus, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ó Deus, santifica cada ouvinte que ouviu esta palavra, Pai. Santifica, liberta esta pessoa do pecado, dos vícios, da escravidão. Coloca temor no seu coração, temor e tremor. Ó Deus, nos traga de volta ao primeiro amor, a alegria da salvação, aquele princípio, Senhor, que éramos fervorosos de espírito. Ó Deus querido, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende, e volte às práticas das primeiras obras, senão irei a Ti e removerei o Teu castiçal de ouro. Ó Santo Deus, traga-nos de volta ao primeiro amor, à Tua presença, para sentirmos, meu Pai, o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração lá no fundo. Aquela palavra doce, Senhor, aquela palavra sensível lá no fundo, Pai, do Teu Espírito Santo. Toca nestes corações, Pai. Este casal que está em pé de guerra, briga. Esta pessoa que está enferma em cima de uma cama com dores insuportáveis. Ó Deus, por esta oração, ouve esta oração, Pai. Atende o nosso clamor. Dá um refrigério, meu Pai, a esta pessoa doente. Esta pessoa que não suporta mais ficar nesta cama, Pai, como Enéas. Estava acamada há 8 anos. Ó Deus querido, o Senhor é cheio de misericórdia, Pai. Sempre nos dá o escape, o refrigério. Esta pessoa que não aguenta mais fazer hemodiálise, Senhor, está cansada de filtrar o Seu sangue nesses aparelhos, Pai, que não pode tomar água, que não consegue ir no banheiro. Oh Deus querido, entra dentro desses órgãos, Pai, deste corpo, Pai. O Senhor é poderoso para fazer esses rins voltarem a funcionar, Pai. Como Ezequiel viu no capítulo 37, meu Pai, o vale de ossos secos. Estavam sequíssimos, mas pelo poder da Tua palavra, quando Ezequiel profetizou, meu Pai, aqueles ossos sequíssimos reviveram. Nasceu carne,
nasceu tendão, nervo. Ó Deus querido e santo, que o Senhor faça nascer, meu Pai, reviver estes órgãos. Reviva, Senhor, este corpo. Reviva esta pessoa que está enferma. Reviva, meu Pai, esta pessoa doente. Reviva, ó Senhor, esta pessoa depressiva. Reviva, ó Senhor, esta pessoa que não tem forças. Esta pessoa escrava dos vícios, ó Deus querido. Faça reviver, Senhor. Faça florescer, meu Pai. Como na velhice darão frutos, serão cheios de seivas e de vigor os que estão plantados na casa do Senhor, como a vara de Arão que floresceu. Faça florescer esta pessoa, Senhor. Faça florescer esta pessoa, Senhor. Como diz Paulo, teu servo, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é falácia, o Evangelho é palavra viva e eficaz e é o poder do Senhor. Ó Santo Deus, entra neste orfanato, ó Deus querido e santo, entra nesse presídio onde alcança esta voz de oração, meu Pai, esta pessoa que está na escuridão, está vivendo, meu Pai, na escuridão como jovem gadareno, ó Deus querido, liberta esta pessoa, Senhor, quebra esses grilhões, ó Deus querido, despedaça este ferrolho, Senhor, que prende como prendia os teus servos Paulo e Silas. Essas cadeias cairão ao chão perto da meia-noite. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. Ó Deus querido, liberta esta pessoa da escuridão, liberta esta pessoa presa, Senhor, meu Pai, em grilhões, presa em psicotrópicos, presa nas drogas, presa, Senhor, em tantos vícios, ó Pai, presa, Senhor, na ganância, Deus querido, presa, Senhor, em grilhões, em cadeias, em algemas, a qual o inimigo a tem colocado. Seja repreendido o espírito maligno. Saia desta pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, é o Senhor que adestra as nossas mãos para a batalha, para guerrear, para vencer, Pai. Reveste esta pessoa como um soldado de Jesus Cristo. Ó Deus, o Senhor faz forte o que está cansado. Renova as forças, meu Deus. Renova as forças. Corre como a águia, como Filipe correu. Correu de tal maneira que alcançou. Correi de tal maneira que alcanceis. Ó Santo Deus, que maravilha estarmos na Tua presença, a presença do Deus vivo, que é digno de toda adoração. A terra, ó Senhor, está cheia da Tua glória. A terra está cheia, Pai. Os pássaros louvam o Senhor. Os animais louvam o Senhor, Pai. As árvores batem palma. Ó Santo Deus, a terra está cheia da Tua glória, Pai. Mas nossos pecados a contaminou a terra. Os nossos pecados fez a terra ser contaminada. Os pecados nossos que veio de Adão e Eva. Nós contaminamos a Tua terra, Senhor. Oh Deus, olha para nós com misericórdia e lança os nossos pecados no mar do esquecimento, ó Pai querido. Nós contaminamos a Tua terra com as nossas más obras, com as nossas atitudes, com as nossas iras. Ó Pai, ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós, pecadores, miseráveis, diante do Senhor, diante do Deus vivo, que está nos ouvindo neste momento, que está com os Teus santos ouvidos atentos, Pai, a nos ouvir, Pai. Nós oramos pela Palestina, ó Deus, que estão em guerra, pela maldade do ser humano, pelas nossas maldades, meu Pai. A guerra na Palestina, a guerra na Rússia, na Ucrânia e Rússia, a Venezuela, Pai. Como o povo é massacrado por ditadores, pelos governantes, pelos reis que não sabem governar. Ó Deus, o único rei que vai governar sobre tudo, o reino perfeito, o reino de paz, o reino de justiça, é o reino do Senhor Jesus Cristo, que disse para certa vez para aquele que tinham prendido:
O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu rogaria ao meu Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos. Mas o reino do Senhor Jesus Cristo não é deste mundo. O reino do Senhor Jesus Cristo é de paz, é de poder, é de alegria no Espírito Santo, é de virtude, onde o imundo não passará, onde o abominável não entrará, onde o ladrão não entrará, nem a traça, nem a ferrugem. Mas só os limpos de coração, puros de mão e limpos de coração. Ó Deus querido, em breve o Senhor Jesus virá nos resgatar desta terra. Nós cremos que talvez seja no final da grande tribulação, mas o Senhor estará conosco, não importa a perseguição. O Senhor estará conosco, como está aqui até hoje conosco, e tem nos guardado. Quem é o homem, Pai, para que dele te lembres? Quem somos nós, Pai, diante de ti? Somos nada, Pai. Somos como uma formiga, como um grão de areia. Mas o Senhor achou graça de nos abrir os olhos e de nos separar e de nos escolher. Oh, meu Pai, e quando estivermos junto de Ti no reino da Tua glória, Pai, na Nova Jerusalém, cantando hinos de louvores ao Senhor, glorificando o Teu santo nome e sentindo o abraçar do Teu Espírito Santo ardendo no nosso coração. Se aqui nós sentimos a Tua presença, Senhor, e não podemos suportar, imagina na eternidade, Pai, a Tua presença. Como os anciãos, 24 anciãos no céu que lançam as suas coroas diante do trono. Como os serafins que encobrem o seu rosto para não ver, Senhor, a tua face. Oh Deus, se revela esta pessoa, Pai, do que habita na luz inacessível, a qual nenhum homem pode ver, Pai. Como Isaías viu o Senhor Jesus sentado no alto e sublime trono, ele disse, ai de mim que estou perdido, Pai. Coloca temor, abre os céus para esta pessoa, Senhor. Como o Senhor fez na vida de Estevão, teu servo, que viu o Senhor Jesus à direita do Pai, de pé ali, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Oh, como o Senhor abriu os olhos do moço de Eliseu, Pai. Ele viu cavalos e cavaleiros, e maior aquele que estava com eles do que aqueles que estavam no mundo. Ó Santo Deus, essa pessoa que está com seus olhos cegos, que não enxerga, Pai, que não enxerga a verdade do Evangelho, que este mundo aqui é passageiro, que há um mundo muito maior do que esse, que está na frente dos nossos olhos e nós não enxergamos. O teu reino invisível. Que esse mundo físico nada é, mas o mundo espiritual é gigante, é imenso, é infinito. Abre os olhos desta pessoa, como o Senhor enviou Filipe para abrir os olhos do eunuco, que estava lendo Isaías 53, e foi batizado, e creu no Senhor Jesus. Ó Deus, leva esta pessoa ao batismo. Converte e será convertido. Converte-nos, ó Deus, e seremos convertidos. Graças te damos, Pai, por nos ouvir. Concede a tua graça e misericórdia a este ouvinte, Pai. Supra as suas necessidades, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer. Envia a provisão nesta casa, Pai, na casa desta pessoa que está em necessidade. Ajuda, Pai. O Senhor nos ouve através da oração e socorre os necessitados. E nos envia para socorrer também aquele que está em necessidade. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Ó Deus, queira receber esta voz de oração. Nós entregamos esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus, meu irmão e minha irmã. Receba a paz de Deus na tua vida, que excede todo entendimento. A paz que vem do alto. Recebe a sabedoria que vem do alto. A sabedoria de Deus. A paz que vem de Deus, que vem do Senhor Jesus Cristo. Saiba agir com sabedoria. Na ira Deus não opera a sua justiça. A ira do homem não acrescenta nada. Com a ira a gente perde a paz, perde a guerra.
mas com a paz a gente vence tudo. Sentindo de Deus, meus irmãos, acesse o nosso canal de pregação que Deus tem preparado no YouTube. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Eu digo para os irmãos, nem vontade de sair daqui da oração dá. A vontade de continuar aqui de joelhos orando. A vontade de continuar aqui diante da face de Deus. Deus tem tantas coisas para nos ensinar. Tantas coisas para fazer na tua vida, na nossa vida. Temos que dar um passo e às águas profundas. Veja como foi na vida de Filipe. Filipe correu como um cavalo, ele alcançou a carruagem, correndo ligeiramente. E depois o Espírito de Deus arrebatou Filipe. Foi para outro lugar. O poder de Deus é sobrenatural, meu irmão, minha irmã. Quanto mais buscamos a Deus, mais o achamos. Quanto mais buscamos o Senhor em oração e deixamos as coisas deste mundo, mais Deus opera na nossa vida. O que é impossível aos nossos olhos, Deus faz quando o buscamos, quando consagramos a nossa vida, quando santificamos a nossa vida. É o conselho da palavra de Deus. Deus, por Jesus Cristo, seja sempre louvado. Amém, Senhor. E graças a Deus.